esperança. Olá, queridos. Isaías 6,10 diz: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecham-lhes os olhos, e não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Isaías falando do povo que precisava ouvir. Esse povo engorda o coração do povo está gordo, mas endurece-lhe e os ouvidos são fechados. Queridos, nós precisamos ouvir com os nossos ouvidos. A gente só ouve aquilo que nos interessa. Às vezes tem pessoas ou tem dias que nós estamos perto de outras pessoas e elas estão conversando entre si e a gente está ouvindo vozes, mas não entendemos o que está falando. De repente é citado o seu nome e imediatamente você vira: falou meu nome, porque ele interessou. Às vezes nós estamos com os nossos ouvidos tão displicentes que nós não ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. O profeta Isaías diz isso. Os ouvidos que ouvem, às vezes não ouvem porque não tem interesse. A Bíblia diz em Apocalipse, sempre quando João está escrevendo a carta às 7 igrejas da Ásia, ele diz o seguinte no final de cada texto: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado aqueles que têm ouvido e ouvem. Porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas que têm ouvido, mas não ouvem. Sabe aquele filho que não ouve o pai? O pai está falando, entra no ouvido, sai no outro, como dizia minha mãe. É assim que nós fazemos. As palavras até nos tocam. Você ouve, mas passou. Quando uma pessoa ouve, é quando ela passa a viver aquilo e aquela palavra que ela ouviu venha mudar a sua trajetória, venha mudar a sua vida. É isso que o Cristo vivo quer, que nós ouçamos a palavra do Senhor. Ele está chamando, Ele está falando, só que nós estamos surdos. Isaías, ele está dizendo no final de Isaías 6,10, se essa pessoa ouvir e converter-se, ele será sarado. Nós não ouvimos, por isso que nós não somos sarados. E a Bíblia também fala, o profeta Isaías também fala, não é só o ouvir, mas olhar com os olhos que veem. Às vezes nós estamos olhando, só enxergamos aquilo que nos interessa, os olhos que veem. Às vezes nós vemos coisas também com o nosso coração, os olhos veem e o coração que vai gerar alguma coisa, vai construir alguma coisa dentro de nós. Porque os ouvidos é uma das janelas da alma. Através do ouvido entra coisas. Você ouvir coisas que denigre, aquilo vai direto ao teu coração, traz a ira. Se ouvir coisas boas, aquilo alegra o teu coração. Você vê que entra dentro de você, mexe com a tua estrutura. Os olhos também. Ouvidos e olhos, as principais janelas da alma. Você vê e aquilo te agrada. Como o primeiro casal, a Bíblia diz que a Eva, vendo o fruto, ela viu que era bom, foi agradável aos seus olhos e ela acabou tomando posse daquele fruto. Assim o Senhor dá um exemplo de como entrou o pecado, o primeiro pecado no mundo. Desejo dos olhos, cobiça, soberba da vida. Então ouvir e ver. Se os seus olhos forem bons, diz a palavra de Deus, todo o teu corpo terá luz, mas sendo os seus olhos maus, todo o corpo andará em trevas. Então, bem-aventurado aqueles ouvidos que ouvem o chamado do Senhor Jesus, os olhos que veem, conseguem enxergar o agir dele, as benfeitorias dele. Os olhos são bons e os pés que andam, ouvidos que ouvem,
olhos que veem e os pés que andam. Para onde estão caminhando os teus pés? Você está andando pelo novo e vivo caminho? O teu caminho é um caminho direito? Porque a Bíblia diz em Provérbios, através do sábio Salomão, que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. E Jesus diz, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho. João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Os pés que andam, você está andando ou você já parou como o cego Bartimeu nas encruzilhadas da vida? Você está parado à beira do caminho, os pés que andam. Que bênção é quando os ouvidos ouvem verdadeiramente, quando os olhos veem e quando os pés andam. Andam para se aproximar do Cristo vivo. Senhor Deus e Pai, que nós realmente possamos, Senhor Deus, ouvir, ver e andar. Ó Deus querido, tira a visão embaçada, Senhor. Tira, Senhor Deus, qualquer problema na nossa audição, que nós possamos caminhar conscientes, Senhor, sabendo desviar das pedras que estão no caminho e abraçando com o Cristo vivo, com aquele que pode nos dar o verdadeiro alimento e o verdadeiro sucesso. Eu quero te abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde.